Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério, este nosso encontro semanal aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana trazemos pessoas que, no nosso modo de entender, possam trazer coisas interessantes para falar para você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje recebemos dois empresários, um de Sete Lagoas e um de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, que as duas empresas estão se complementando e trazendo benefícios para os seus usuários em Sete Lagoas. O Nésio Mauro Firmino o proprietário da Assistencial Santa Clara, a cidade inteira conhece como Macarrão, então vamos informalmente também tratá-lo dessa forma. E o Lucas Grace Marques Provenza, ele é o diretor da Cemitério Parque Crematório Belo Vale, em Santa Luzia. Nésio, a sua empresa já é muito conhecida em Sete Lagoas e agora está fazendo essa parceria para oferecer ainda mais serviços para os seus usuários. Perfeitamente. Boa noite, Rosalvo. Boa noite, Lucas. Boa noite ao telespectador. É exatamente isso. Nós estamos tendo o privilégio, em primeiro lugar, agradecer vocês aqui pela oportunidade de deixar a gente estar vindo aqui trazer para mostrar para a população de Sete Lagoas e região mais esse benefício que a Assistencial Santa Clara vem agregar ao trabalho que a gente já vem prestando aqui ao longo desses 10 anos que a gente está aqui em Sete Lagoas, prestando serviço de assistência funeral familiar, que a gente vem prestando aí com presteza, obtendo o respeito aí da população, respeitando a cada cliente, e através disso aí nós fechamos uma parceria lá com o crematório, o Cemitério Parque Belo Vale, que hoje nós estamos agregando ao plano, é a primeira empresa desse segmento a ter no seu plano funerário agregado também a cremação, que hoje beneficia demais para poder, porque hoje a cremação lá vai crescendo a cada dia, então a cada dia a procura tem aumentado demais e a população vem trazendo para o seu consumo, vamos dizer assim, quando tem a necessidade, ao invés de sepultamento, também optar pela cremação, que antes, Rosalvo, a gente podia dizer o seguinte, antes era um absurdo, muita gente até falava que cremação era coisa para rico só, e nós conseguimos, graças a Deus, a Santa Clara conseguiu essa parceria junto com o cemitério Belo Vale lá e crematório, a gente agregar essa parceria num custo baixíssimo, a gente está agregando esse valor que está beneficiando a população de Sete Lagoas e região, Belo Horizonte e região, que a nossa empresa é aqui em Sete Lagoas, mas também nós temos a nossa matriz, que é Belo Horizonte, que a gente está lá desde 1999, aqui nós estamos desde 2005, mas em Belo Horizonte desde 1999. Ô, Macarrão, podemos tratar dessa forma? Com certeza, né? É um assunto que muitas vezes faz parte da cultura, né? As pessoas não gostarem de falar, evitam. Isso acaba sendo transposto também para essa questão de providenciar antes, para o momento pelo qual todos nós vamos passar. Um dia, cada um de nós vai se deparar com a situação de perder um ente querido e providenciar o destino que será dado àquele corpo. Não é bom tratar disso, não é fácil tratar disso, mas a razão manda que se trate. Né? E para isso, percebe-se de uns tempos para cá, essas empresas se preocuparam com isso ao criar esses planos assistenciais. Que na verdade não são apenas planos funerários, são planos, eles têm um leque de benefícios. Sim, o plano funerário hoje, Rosal, antigamente era uma questão bem mais difícil de se tratar, por vários fatores. Primeiro, porque as empresas do segmento gostavam muito de maquiar o plano funerário como plano de saúde. Tem nada a ver com plano de saúde. Plano funerário, ele é plano funerário. Só que, em cima disso, a gente agrega uma parceria muito grande no comércio com clínicas médicas, clínicas odontológicas, laboratórios, que são a rede de parceiros de descontos, farmácia, açougue, lojas. O cliente tem um guia, a gente tem um guia que o cliente, a partir do momento que ele associou a empresa, a gente manda para ele uma carteirinha de identificação para cada pessoa, para cada usuário do plano, manda um guia que dentro daquele guia ele vai ter a rede de parceiros dele ali,
que ele vai estar, quando ele precisar de utilizar um tratamento dentário, ele precisa de fazer um exame de laboratório, ele precisa de comprar algo, ele vai dentro daquele guia ali e busca se tem a parceria ali. E a parceria da área da saúde, ela é muito boa, que a gente tem uma parceria com ótimos profissionais da área da saúde, com ótimas clínicas médicas que beneficiam o nosso associado. Mas com isso aí no início, para a gente, quando iniciou-se esse trabalho, então tinha essa dificuldade de colocar no mercado, porque as empresas tinham medo de chegar, bater na porta da pessoa e falar que estava vendendo plano funerário. Então eles maquiavam como plano de saúde. A pessoa nem acreditava, porque o trem era barato. Um plano de saúde é caro. Você vai fazer um plano de saúde aí hoje, você vai pagar uma mensalidade de R$200 ou mais. Você vê um plano de saúde, o nosso plano de assistência familiar hoje, o plano para 10 pessoas, ele custa R$35. Para a pessoa que está entrando hoje, para a pessoa que está agressiva, se você for hoje, comprou um plano na nossa mão, você vai estar pagando R$35 numa mensalidade para 10 pessoas, o titular e mais 9 beneficiários. Então, se você optar para ter a cremação junto, hoje vai ter um aumento de R$10. Todas aquelas pessoas que estiver ali, se optar pela cremação, vai poder começar com um preço muito irrisório, não tem nada a ver com plano de saúde. Então, as pessoas maquiavam muito isso, então onde que vinha as dificuldades, porque quando a pessoa comprava, achando que estava comprando plano de saúde, que na realidade era um plano funerário, quando ele precisava, que na área da saúde, ele via que ele não ia consultar de graça, ele via que ele não ia arrancar dentro de graça, ele via que ele não ia fazer exame de graça, que era um desconto que ele ia ter, ele frustrava com aquilo ali. Então, muitas das vezes, isso aí até atrapalhou um pouco. E muitas das vezes também, tem muitas empresas do segmento que quando ia vender, a promessa era uma, na hora que o cliente precisava, a história era outra, começava o mais, o menos, isso pode, aquilo não pode, e aí tu vê. Então, nós entramos com um diferencial de respeito ao cliente, de falar de menos e fazer de mais. Então, eu me sinto privilegiado de poder estar aqui, de poder colocar a cara para bater, tanto em emissora de rádio, quanto na televisão, já vim aqui, tive aqui em outros programas, e de estar aqui na cidade presente, se o cliente precisar, ele pode ir na empresa, que ele me encontre na empresa, eu estar aqui presente para poder fazer. Então a gente procura cumprir o máximo, a gente procura surpreender o cliente com os benefícios que ele precisa, porque é uma hora muito difícil, Rosalvo. Quem já teve o desprazer de perder um ente querido, de perder um amigo muito próximo, e ele teve esse desprazer, mas teve a felicidade de ter o plano Santa Clara e estava com ele em dia, porque a empresa tem um contrato, dentro daquele contrato existe dever e obrigação das duas partes. Se você compra um plano e está com ele em dia, a empresa não tem por que te negligenciar o atendimento de forma nenhuma. Então, as pessoas sabem disso, que quem já teve esse desprazer de perder um ente querido, mas estava com os seus compromissos em dia, com a nossa empresa, e quando nos acionou, teve a surpresa de ser surpreendido para melhor, porque eles mesmos nem acreditavam que estava tendo aquele padrão de qualidade de atendimento, com mercadorias de primeira qualidade, com profissionais treinados para tratá-los com respeito, com carinho, com responsabilidade, e cumprir não só o que prometeu, fazer além do que prometeu. Esse é o intuito nosso de trabalho, aonde hoje o plano está com uma facilidade muito grande. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande hoje de estar vendendo o plano. O mercado hoje está diversificado por isso, porque através desses tipos de trabalho, as empresas vêm também buscando agregar isso, buscando acompanhar isso, e isso é muito bom para o cliente, para o consumidor final, porque ele tem opção de escolha. Sem dúvida. Né? A informação é muito importante. Vamos colocar o Lucas na conversa. Com certeza, com certeza. Como eu falei aqui, é um assunto muito difícil de tratar, até por questões culturais. E acho que mais de uma vez cada um de nós já ouviu alguém falar assim: olha, o meu velório, meu enterro não é problema meu, é problema meu familiar, então não vou me preocupar com isso. Tem gente que tem muita dificuldade de lidar com isso. E a cremação, pelo que percebemos, antes era um tabu que parece que agora está se quebrando e as pessoas estão entendendo melhor, estão aderindo a isso. É isso que está realmente acontecendo? Isso. Boa noite, Rosalvo. Boa noite, telespectadores. O crematório e cemitério Parque Belo Vale iniciou as atividades de cremação muito recentemente, né? A gente começou no dia 20 de janeiro, foi a primeira cremação que a gente realizou, mas o que fez que a gente criasse, né, esse crematório na região metropolitana de Belo Horizonte, que é um dos poucos crematórios ainda em Minas, né, foi exatamente por acreditar que é uma solução para esse momento difícil, né, que é um momento da dor do cliente. A gente também acredita que é uma
solução também que vem muito de encontro com os parâmetros hoje de sustentabilidade, né, de ser ambientalmente correto, e também por uma questão de preço, né? A gente identificou que o valor que estava sendo cobrado por esse serviço hoje, né, na região de Belo Horizonte hoje, por exemplo, esse serviço custa em torno de R$7.000, era um valor que não permitia que a maior parte da população tivesse acesso à prestação desse serviço. Então eu acho que a principal diferença que a gente tem em relação aos outros crematórios, né, que tem hoje na região, é esse, é tentar democratizar esse serviço, é levar esse serviço para a maior parte da população. Aí, respondendo um pouco sua pergunta, a gente sabe que existe tanto essa questão, né, da cultura, de às vezes existir ainda alguma dúvida de como que é feito, e a gente está aqui para responder todas as dúvidas, todos os questionamentos que a população possa ter. E também, por uma outra parte, trazer com que esse produto seja acessível. Que a gente começou a observar, né, o Macarrão colocou muito bem aqui, e que grande parte das pessoas que a gente perguntava, né, eu lembro disso muito bem, eu perguntava, você tem um interesse de ser cremado? Para tentar escutar essa resposta a essa pergunta. Existe o seu interesse? É algo que realmente você quer fazer para o seu ente querido, para a sua família? E a resposta que eu escutava era, esse é um produto para gente rica, isso é coisa de gente rica. Então, o que a gente veio colocar é trazer esse serviço, né, tornar esse serviço acessível para grande parte da população. Lucas, existe uma legislação específica para o processo de cremação? Sim. Hoje existe uma legislação federal que a gente tem que seguir, né, para fazer o processo de cremação, e existe também uma legislação municipal que ampara, né, que segue geralmente essa legislação federal que tem. Eu acredito que grande parte da dificuldade, né, de ter se implantados crematórios, né, em outras cidades, em outros municípios hoje do Brasil, é exatamente essa burocracia, esse excesso de exigências. Existe ainda também uma preocupação ambiental, né, mas hoje, com o avanço da tecnologia, a gente tem equipamentos muito mais modernos do que no passado. Então, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, grande parte dos equipamentos que eram feitos, né, os primeiros crematórios que foram feitos no Brasil, contavam com equipamentos importados. Hoje a gente tem tecnologia nacional, até muito melhor do que as que são usadas hoje no exterior, né? São, né, com o controle dos gases de emissão, é tudo medido ali minuto a minuto, em tempo real. Você tem um computador que controla isso, toda essa emissão. São expelidos para a atmosfera? Ou eles na verdade não existe praticamente emissão de CO, emissão de nenhum poluente. Praticamente o que sai da chaminé é vapor de água. Então, o processo que a gente teve para fazer até para conseguir, né, a autorização ambiental nossa, a licença operacional nossa, a gente faz um teste, né? Esse teste vem uma empresa, né, de terceiros que faz as medições dos gases que são feitos, e esse relatório, né, feito por essa empresa vai para o meio ambiente, e se esse relatório estiver dentro dos parâmetros aceitados pela legislação, a licença é concedida. Bom, há um outro aspecto que eu acredito não seja relacionado com leis, mas eu acho uma coisa mais íntima. É o fato de algumas pessoas em vida manifestam o desejo de serem cremadas, outras não, e aí a decisão cabe à família. No caso específico da Belo Vale, como esse assunto é tratado? Hoje a gente tem o documento, acho que o senhor está se referindo exatamente à declaração de vontade, né? A declaração de vontade, ela pode ser emitida em vida. Então, no caso, a pessoa se manifesta em vida, falando que tem o interesse de ser cremada. Só que a grande maioria das vezes isso não ocorre, né? A pessoa às vezes se manifesta, mas fala isso com parente, fala isso com esposa, com esposa, quando eu morrer, eu quero ser cremado, informalmente. Então, para te falar a verdade, hoje não existe essa necessidade de registrar isso em cartório, de ter. O que é feito após o momento do óbito, esse parente, de preferência, tem que ser um parente de primeiro grau, então um filho, um pai, uma mãe, um esposo, né, a esposa, ele assina essa declaração de vontade, falando, né, se responsabilizando por essa vontade. Era a vontade da minha esposa, né, que ela fosse cremada, ela assina, mais 2 testemunhas assinam, né, ratificando essa vontade que ela manifestou em vida,
e com essa declaração é possível a gente fazer o processo de cremação. O velório ocorre normalmente como nos casos de sepultamento. Perfeito. O velório ele é feito, aqui no caso da parceria que a gente fez com o Grupo Assistencial Santa Clara, eles têm uma central de velório aqui, até eu estive lá hoje, tive o prazer de conhecer, é uma estrutura fantástica, eu fiquei impressionado, né, com a qualidade, como é prestado o serviço para a família, com a infraestrutura que eles montaram. Então o velório vai ser feito aqui em Sete Lagoas normalmente. Acabou o horário do velório, como se fosse acabar normal, mesmo o corpo se dirigir para o cemitério municipal aqui ou para o cemitério do escolho do cliente, o corpo vai lá para o nosso crematório, a gente vai fazer a cremação e as cinzas são depois devolvidas aqui para os familiares. Ô Macarrão, o crematório se localiza assim em Santa Luzia, por essa parceria que vocês fizeram. Sim. Essa parceria inclui também o traslado? Sim, perfeitamente. Inclusive, acrescentando um pouquinho, às vezes tem muitas famílias que não querem nem velar na central de velório, prefere velar no asilo, prefere velar na capela da creche, outros preferem velar em casa, que fica mais fácil para eles, ou numa igreja, não tem problema nenhum. Eles vão efetuar, o velório vai ser efetuado aonde é o desejo da família. Posterior ao término do velório, ao invés do corpo seguir para o cemitério, vai seguir para o crematório. Que se a família tiver o desejo de acompanhar também, eles vão poder estar acompanhando sem problema nenhum. Só que chega lá, eles não vão participar, não tem como eles assistir a cremação, isso não existe. Até porque é muito constrangedor para a família, lógico, eles não vão querer fazer, mas eles querem acompanhar até o cemitério, até lá o local da cremação, não tem problema nenhum, eles podem acompanhar, só que chegou lá, eles têm um prazo hábil para poder estar fazendo a cremação e estar devolvendo. Eu acho que o Lucas vai poder falar melhor com relação a isso aí, tem uns dias hábeis de prazo. E chegando lá, a família vai estar retornando. Caso eles não queiram acompanhar, não, nós não vamos acompanhar. Terminou o cerimonial do velório, seja onde for que esteja acontecendo, a assistencial Santa Clara vai estar providenciando de estar pegando o corpo e estar trasladando até lá o cemitério, o local da cremação. Assim. Se a família quiser, eles vão estar assinando uma autorização para nós estar repassando lá o crematório e eles estão devolvendo a cinza para nós. Se eles não quiserem, eles podem estar indo pessoalmente lá para estar retirando a cinza posteriormente, tal, sem problema nenhum. Eu não conheço um crematório, realmente eu nunca estive num ambiente como esse. Eu tenho relatos de pessoas da família que já estiveram em velórios de familiares de segundo grau que foram cremados. Então, eu não sei como é esse ambiente, Lucas. O velório é no mesmo ambiente onde está construído o crematório? Isso, é o mesmo ambiente. A gente lá, o nosso empreendimento é um empreendimento grande, a gente tem lá 200 mil metros quadrados de área construído. Lá é um cemitério parque, a gente tem uma área lá, até que uma reserva. Então, a gente pegou uma parte desse terreno que a gente tinha e a gente fez toda a parte de infraestrutura onde que é armazenado o forno. Então são dois ambientes distintos, onde que fica o forno, onde que realmente é feita a cremação, né, onde que é feito o processo da cremação, e a gente construiu também no ambiente que a gente tem de velórios, uma capela especial, onde que a gente faz a cerimônia de despedida. Uma vez que, como o Macarrão colocou, é um processo que geralmente a família não acompanha, né, o processo de cremação, o que a gente fez? A gente fez como se fosse um auditório lá, então a família também, se optar por ir lá para fazer essa cerimônia lá, então a gente tem um altar, né, onde que é colocada a urna, a gente tem 2 televisões onde que é passada uma mensagem para a família, toca uma música, aí em um determinado momento dessa cerimônia, a gente, onde que é colocada essa urna, tem um caixão, então esse caixão desce como se estivesse fazendo um sepultamento no cemitério. E aí, quando o caixão acaba de descer, a tampa fecha, né? E ali a família tem a mesma sensação que ela estaria de fazer no sepultamento, que é na hora que ela perde aquele contato ali com o caixão. Então, aquela é praticamente a última homenagem que a família faz, né? Para o seu ente querido ali naquele momento. A partir dali, a família volta para casa e o cemitério, né, realiza todo esse procedimento. Posteriormente, essas cinzas são entregues. E o que a gente observa, né, até nas entregas que a gente tem feito das cinzas, é que várias vontades desses entes queridos
estão podendo ser realizadas. Então, a gente falou assim, nossa, eu quero voltar para a fazenda do meu pai, eu sempre quis para lá, não, eu tenho que levar meu marido para lá e leva, eu queria que fosse plantada uma árvore, né, planta, eu queria que fosse jogado no mar, a gente tem até uma urna lá ecológica, para as famílias que têm esse interesse, é uma urna toda feita de areia. Então, quero jogar isso no mar, quero jogar isso no lago. Então, essa urna, ela praticamente dissolve, né, sem gerar nenhum poluente para o meio ambiente. Então, hoje a gente tem pingente, né, tem família que quer guardar meu filho. A gente teve um caso desse também, de uma mãe, né, que era muito apegada ao filho, não quero andar com meu filho. Então, tem um pingentinho com o coração, com as cinzas dele que ela anda. A gente tem alguns modelos de urna, né? Às vezes a família é muito grande, né? Que ainda, principalmente cidade interior, ainda, né? A gente tem aí cinco filhos. Então a gente tem umas urnas menores onde a gente pode dividir as cinzas para todos os 5 filhos da família. Então o trabalho que a gente faz realmente é um trabalho de um cerimonial de despedida, né? Apesar de ser um assunto um pouco delicado, às vezes não é um assunto até prazeroso, que ninguém às vezes gosta de ficar pensando, colocando isso, mas quando o senhor falou, eu acho que gastar um tempo pensando nisso antecipadamente, poupa, eu acho que, né, muito desgaste no momento ali de dor, de sofrimento. Então, você observa exatamente isso, né, porque acaba aparecendo uma pessoa que vai assumir aquela responsabilidade na família, né? Seja para cuidar dos papéis, dos documentos, seja, enfim, para aquelas coisas práticas. Geralmente naturalmente aparece um familiar ou um amigo que cuida disso, porque não dá para programar, não é isso, mano? Com certeza. Um dos diferenciais nossos, Rosalvo, foi justamente isso. Quando nós implantamos esse trabalho aqui, a primeira coisa que nós preocupamos foi em colocar um profissional nosso para estar orientando a família e acompanhando a família em cartório, com o médico, poder pegar a declaração de óbito, porque o que acontece? Acontece o seguinte, um falecimento, a pessoa acha assim, faleceu, não, é super complicado, até porque as famílias não se preocupam, a maioria delas não se preocupa assim, por exemplo, tem pessoa que já está às vezes num tratamento médico, já está às vezes em fase terminal e tal, e a família não preocupa, daí aquela pessoa vem a óbito em casa ou não acredita no milagre. Então, mas é justamente o que a gente precisa de ser um pouco mais realista para a gente sofrer menos. Então, como a Assistencial Santa Clara, a gente vem desse segmento, Rosalvo, eu mexo com serviço funerário desde 1986. Trabalhei por vários anos como empregado de funerário e no ano de 1999 eu fundei a minha primeira empresa em Belo Horizonte, que é a Assistencial Santa Clara. Abri lá em Belo Horizonte, no ano sempre morando aqui em Sete Lagoas, a partir de 97, 98 eu vim para aqui. Então, eu fui funcionário de uma funerária aqui, daqui eu trabalhei no outro em Belo Horizonte e resolvi abrir a minha empresa lá e abri em 99. Morando aqui em Sete Lagoas, trabalhando em Belo Horizonte. Só que aí a gente vê as necessidades das famílias, lidando com isso há muitos anos. Então a gente vê que sempre as famílias, por ser igual você está colocando muito bem, às vezes a família acredita e quase que fica acreditando no impossível, que vai conseguir reverter aquele quadro, então não preocupa com isso. E você precisa ver o transtorno que causa na hora que a pessoa vem a óbito em casa. E aí a pessoa não preocupou, às vezes não tem um telefone do médico que tratava, e aí precisa do corpo ser levado para o IML. E aí então você tem que ter um profissional preparado para poder estar orientando a família, que às vezes é coisa até simples de resolver. Pega a documentação que a família tem, pega as papeletas que os médicos passavam, prescrevia remédio, etc., e vai procurar um médico. Você vai às vezes no hospital, o médico está lá, e às vezes o médico tratava da pessoa está lá e tem facilidade dele ver através daquela papeleta, faleceu, era um paciente dele, pessoa às vezes de 80 anos, 90 anos, 70 e poucos anos, às vezes uma pessoa que está numa fase terminal de vários tipos de doença que seja, então não tem necessidade de levar a pessoa para o IML, não tem essa necessidade de ser feita uma necrópsia. Eu acho, na minha opinião, que Sete Lagoas já é uma cidade que merecia ter até um serviço de VO. O serviço de verificação de óbito, porque eu penso que IML é para morte bruta, é para morte violenta, é para acidente, é para homicídio, para suicídio e tal, não para pessoa que faleceu em casa com a morte natural, a pessoa que está com 70, 80 anos, que de repente a pessoa às vezes até não está em tratamento nenhum,
Mas uma pessoa que já tem 80 anos, que já tem 90, pode ter uma morte súbita. E eu acho isso, na minha opinião, Razal, é uma covardia. Você pegar um corpo 6, 7 horas da noite, colocar dentro do IML, com o nosso IML em Sete Lagoas, uma vergonha também. Na minha opinião, o IML é uma vergonha. Você tem uma ideia, hoje o IML não funciona onde ele estava funcionando. O IML de Sete Lagoas está funcionando dentro de uma funerária. Ele funcionava lá dentro do cemitério Santa Helena, está interditado, ele está funcionando dentro de uma funerária. Então, pare e pensa para você ver o constrangimento que é para as famílias ter que entrar um corpo, às vezes, lá, igual quando estava lá no cemitério, entrar lá no cemitério, a família não ter um espaço para poder aguardar uma liberação de corpo, ter que ficar esperando. Então, são muitas coisas que, na minha opinião, precisam de ser mudadas. E eu, dentro da minha parte, como diretor funerário, nós preocupamos com isso aí. Então, quando nós criamos o plano de assistência familiar, uma das coisas que nós preocupamos, que eu acho que valeu mais do que qualquer coisa, é colocar um profissional que tenha conhecimento de estar acompanhando essas famílias, estar orientando eles, respeitando sim a sua vontade, mas estar orientando eles os passos, como que deve ser feito, como que deve proceder, como que é uma baixa de cartório, orientando qual que é o melhor passo, qual que é o caminho melhor a criar numa hora dessa, porque cada caso é um caso. Cada família requer um tipo de necessidade. E nós preocupamos muito com isso. E eu, de verdade, pedi às autoridades de Sete Lagoas, pessoas que mandam a nossa política aí, o nosso prefeito, podia até dar uma olhada nisso aí com um pouco de carinho, para poder a gente tentar resolver. E eu te falo mais, eu estou apto a ajudar, o que precisar de mim. Eu estou aqui como diretor da Santa Clara, a gente está aqui porque precisar da ajuda da gente está aí. Eu queria, não é pensando, mas eu vou fazer isso, eu vou gastar isso. Não, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado o dia da manhã, até se eu precisar com um familiar meu, a gente saber que a gente tem um lugar adequado para ser atendido, de ser feito. Sete Lagoas, uma cidade de 250 mil habitantes, Razal. Pensa bem para você ver, nós estamos dentro de uma cidade de 250 mil habitantes, que o IML da cidade está funcionando dentro de uma funerária. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha da nossa cidade. É muito complicado. Nós estamos apresentando Falando Sério, hoje recebendo aqui o Nésio Firmino Macarrão, diretor da Assistencial Santa Clara, e o Lucas Provenza, do Cemitério e Crematório Belo Vale. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos.